Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Correio Política pela RCTV, TV Correio Web. Nós vamos trazer os principais fatos da política paraibana, os bastidores do que está acontecendo. E, claro, vamos falar da morte do arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, que ocorreu ontem em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele foi vítima de uma infecção pulmonar. Ele já estava se tratando dessa doença há algum tempo. E ontem, aos 98 anos, faleceu Dom José Maria Pires. Numa triste coincidência, no dia 27 de agosto, também falecia em 1996 Dom Helder Câmara. Em 2006, também no 27 de agosto, faleceu Dom Marcelo Cavalheira. E ontem, 27 de agosto, Dom José Maria Pires. Os três representavam a igreja mais progressista do Nordeste, principalmente na época da ditadura militar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a morte de Dom José Maria Pires, que está sendo velado até às 11 da noite, está sendo velado até às 11 da noite na igreja Nossa Senhora das Dores, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois segue para João Pessoa. O corpo deve chegar por volta das 2 horas da manhã e vai direto para a Catedral de Nossa Senhora das Neves. Por enquanto, a gente vai trazer o que foi de informação política no final de semana. Claro, o destaque ficou para a visita do ex-presidente Lula. Ele recebeu o título de cidadão pessoense da Câmara Municipal de João Pessoa. O título foi concedido pelo então vereador Júlio Rafael, já falecido. Simon Cavalcante é quem traz as informações. Foi por volta das 8 horas da noite quando a comitiva do ex-presidente chegou ao ponto de 100 réis no centro da capital. Lula estava acompanhado do governador Ricardo Coutinho, de senadores e de deputados federais e estaduais e de lideranças do Partido dos Trabalhadores. A abertura da sessão especial que concedeu o título de cidadão pessoense ficou a cargo do vereador Tibério Limeira, do PSB. Em seguida, o vereador Marcos Henriques, do PT, autor da propositura da solenidade de entrega da comenda, justificou a iniciativa. Lula veio receber o título de cidadão pessoense 20 anos após a aprovação do plenário da Câmara. Na época, a concessão da honraria foi proposta pelo então vereador Júlio Rafael, que também era afiliado ao PT. A viúva de Júlio Rafael também participou da homenagem e do momento da entrega da comenda ao ex-presidente. Logo em seguida, representantes de movimentos sociais e políticos, entre eles o governador do estado, se revezaram nos discursos em homenagem ao ex-presidente. Não é possível que ninguém se enterneça quando olhe hoje lá no Cariri para o rio Paraíba, que só pegava água quando chovia, e hoje você passa lá e vê no céu límpido o rio completamente cheio, levando água para matar a sede de mais de 800 mil pessoas já hoje nesse momento. A fala de Lula veio só ao fim do ato. Em quase 1 hora de discurso, ele agradeceu pela comenda. Queria começar agradecendo ao título que eu recebi da mão do Marcos Henrique e da companheira Adelaide, representando aqui o Julinho Rafael, que morreu há um tempo. Eu queria que esse título aqui não fosse visto como um título ao Lula, mas eu acho que um título ao povo brasileiro. E no domingo, Lula foi a Campina Grande, onde participou de um ato público ao lado de lideranças políticas. Já era 12:30 quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Campina Grande. A visita faz parte do roteiro da caravana que ele vem fazendo por todos os estados do Nordeste. O ato público, que aconteceu no Parque Ecológico de Bodocongó, reuniu autoridades políticas, gestores públicos e simpatizantes partidários. A programação teve início antes da chegada do ex-presidente, por volta das 9 da manhã, com a realização de apresentações artísticas e culturais. Depois de receber várias homenagens e o título de cidadão monteirense, Lula discursou para o público presente. De Campina Grande, o ex-presidente seguiu viagem com destino ao estado do Rio Grande do Norte.
Essas duas passagens do presidente Lula pela Paraíba, claro que se viu para uma pré-campanha, uma campanha antecipada como pré-candidato ao Partido dos Trabalhadores. Ele deixou bem claro, tanto em João Pessoa como em Campina Grande, que se houver possibilidade, se a justiça deixar, ele será candidato pelo Partido dos Trabalhadores a presidente da República no próximo ano. Os próprios organizadores desses dois atos reconheceram, admitiram de que o público não foi o esperado. A expectativa era de um público maior nas duas cidades, embora João Pessoa, no ponto de 100 réis, tenha havido um público de grande concentração ali no centro de João Pessoa. Bom, e Campina Grande voltou a ser abastecida normalmente pelo açude de Boqueirão. O governador Ricardo Coutinho esteve hoje na cidade. O fim do racionamento estava sendo questionado na Justiça. Na sexta-feira, o desembargador Abraão Lincoln derrubou uma liminar e autorizou a suspensão do racionamento. Os baldes e tonéis que antes estavam cheios de água na casa de Dona Dilma para enfrentar os dias de racionamento, agora já estão vazios. Não existe mais nenhum balde não para trazer com água, não. E mesmo assim eu juntava muito pouco, só era 2 baldes que eu tinha. A água na torneira da pia de Josenilda voltou a correr e as dificuldades ficaram no passado. Terça e quarta eu tinha que correr para lavar roupa, lavar balde, encher balde. Era um sufoco, pense, era um sufoco demais mesmo, para mim, né, e para todos, né? Com o fim do racionamento em Campina Grande e nas 18 cidades abastecidas pelo açude de Boqueirão, o sistema já está funcionando praticamente na totalidade. Durante o fim de semana o abastecimento era da Zona 2, que continuou normalmente. Com o término do racionamento em Campina Grande, na noite da sexta-feira foi iniciado o sistema de abastecimento para a Zona 1. Então isso foi ocorrendo de maneira paulatina, até para evitar rompimentos na tubulação. Para conferir a normalização do abastecimento, o governador Ricardo Coutinho fez uma visita na manhã dessa segunda-feira à casa de Dona Terezinha, no bairro do Tambor, em Campina Grande. Estou muito satisfeito, muito mesmo. Para quem não tem nem caixa d'água, que é a situação da maioria, ou para quem tem uma caixa d'água de 500 litros, efetivamente é de uma brutalidade que é preciso enternecer os corações no meio da política, porque senão vira uma guerra onde tudo vale. O certo é que de toda a dificuldade, a lição da economia de água foi aprendida. A água é vida, se a gente não economizar, né, vai acabar, infelizmente, né? Mas Deus não vai deixar não, que acabe não, né? Vamos voltar a falar da morte de Dom José Maria Pires. O governador, através das redes sociais, se manifestou. Segundo Ricardo Coutinho, Dom José Maria Pires representava o que de melhor existe na Igreja Católica. Ele falou das lições progressistas de Dom José Maria Pires e lembrou que conheceu Dom José na luta com os trabalhadores agricultores de Alagamar, uma comunidade aqui na Grande João Pessoa. O prefeito Luciano Cartacho também emitiu nota de pesar e manifestou seu mais profundo pesar pela morte de Dom José Maria Pires, arcebispo emérito da Paraíba, aos 98 anos de idade. Ao mesmo tempo que lamenta a morte, o prefeito disse que resiste a sua homenagem a Dom José e disse que o arcebispo que fez da Arquidiocese na Paraíba uma igreja viva, não apenas na fé, mas no comprometimento com os mais pobres, no combate às injustiças e na luta pela paz. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse tema, a morte de Dom José Maria Pires. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco do Correio Política aqui na RCTV Correio Web. Voltando com o Correio Política na RCTV Correio Web, aqui pelo portal Correio. Tem uma informação aqui fresquinha chegando para você pela internet. Foi divulgado hoje à tarde o 4º lote de sentenças da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça. Foram prolatadas 45 sentenças pelos juízes que coordenam esse mutirão de julgamento, sendo que 13 pela procedência do pedido, 12 pela procedência parcial e 14 pela improcedência. O julgamento da Meta 4 refere-se a processos
que tem relação direta com a improbidade administrativa. E o Sindifisco divulgou no final de semana que o Estado bateu um novo recorde na arrecadação de tributos próprios. A arrecadação própria, como ICMS, PVA, ITCD e outras taxas, chegou a mais de 270 milhões em julho, representando um crescimento de mais de 17 milhões em relação a julho do ano passado, mesmo período. No acumulado, durante julho do ano passado e julho deste ano, o Estado já arrecadou mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais só de tributos próprios, como estes que eu citei. E no Correio Debate de hoje eu conversei sobre isso também com o secretário de Planejamento do Estado, Valdson de Souza, e o secretário falou desse tipo de arrecadação. Na verdade, a arrecadação do Estado ela é aferida dia a dia, cotidianamente, né, como o trabalho da Secretaria de Planejamento e de toda a área econômica, inclusive das finanças. E é preciso ter a compreensão de que o que nós estamos projetando de receita para o exercício de 2017, como eu já disse em outras entrevistas, não irá superar a receita que nós obtivemos em 2016. Em função exatamente de a gente não ter e não poder contar com recursos de repatriação que a gente contou o ano passado, que foi da ordem de quase 400 milhões de reais. Então, na verdade, qualquer crescimento que houver nesse período, em torno ali de 7% a 10%, ele não representa a receita que tivemos ao final do exercício de 2016. Então, isso gera uma preocupação bastante considerável por parte da equipe econômica e do governo, para o cumprimento do fechamento de contas do exercício. A gente tem feito um esforço muito grande para contemplar essa projeção, certo? Que não é a projeção, não é a melhor projeção, mas para contemplá-la a todos os aumentos vegetativos, a tudo que a gente precisa obrigatoriamente incorporar ao gasto público e, logicamente, considerando os cortes que a gente já tem projetado e já em curso, né, desde o início do ano, desde o final do ano passado. O governo já fechou as negociações com os poderes em relação ao orçamento que vai ser projetado para o próximo ano. Cada poder, claro, nessa época do ano, faz uma projeção do seu orçamento, manda para o executivo, mas o executivo, afinal de contas, é quem tem a chave do cofre, né? Sim, na verdade, o limite para a elaboração do orçamento dos poderes e órgãos, ele já está estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, que a gente já aprovou na Assembleia. A partir de agora, nós estamos na fase de elaboração do orçamento, então a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, deverá encaminhar os limites orçamentários para os poderes e para os órgãos do Poder Executivo, todas as secretarias, órgãos que o compõem, e até o dia 21 de setembro, obviamente, a gente vai ter que protocolar essa peça orçamentária na Assembleia Legislativa para mais uma sessão de aprovação que deve ocorrer ao fim do ano. Verdade, o regimento interno diz que a Assembleia tem que aprovar até 20 de dezembro. Isso. Secretário, há uma projeção do orçamento, dessa lei orçamentária para 2018, que ela vá negativa para a Assembleia Legislativa, ou seja, despesas maiores do que receita? Não, a gente teve o máximo de cuidado de fazer o ajuste necessário desde a LDO, para que a gente obtenha o equilíbrio fiscal que a gente impôs desde do ano passado, na verdade, durante todo o período de governo. Mas os limites estabelecidos não poderão ultrapassar os limites do exercício de 2016, certo? Então, isso já está estabelecido na LDO, a partir lá do artigo 35 da LDO, e a projeção que a Secretaria de Planejamento encaminha aos poderes e órgãos e também a todo o Poder Executivo é exatamente considerando isso. Então, agora, a CEPLAG está exatamente na fase de avaliação do desempenho, como foi a execução financeira de cada órgão, e, a partir daí, exatamente, realizar a liberação de orçamento coincidindo com o financeiro e com a possibilidade real e com a série histórica de desempenho, de execução que já houve em 16, em 15, em 14. Então, essa é a regra técnica utilizada pelo planejamento e, é lógico, corrigir distorções que forem possíveis. O orçamento sempre apresenta alguns crescimentos vegetativos, né? Principalmente na folha de pessoal. Como é que o Estado vai controlar essa situação? Isso, apesar de a gente ter projetado na LDO uma redução na folha de pessoal em torno de 2% em relação ao exercício de 17,
Nós estamos considerando sim o crescimento vegetativo pelo aumento do salário mínimo, que nós estamos avaliando aí qual a condição de crescimento e, logicamente, todos os impactos de categorias específicas que têm benefícios assegurados por lei e que é preciso e que é obrigatório. Então a gente tem feito esse estudo para poder considerar isso dentro da peça orçamentária sem que a gente saia do equilíbrio fiscal, que é o limite de 60% para todos os poderes juntos, com gasto em pessoal. Bom, praticamente todos os poderes, com exceção do Executivo, vi declarações dos chefes desses poderes falando em concurso público no próximo ano, que a folha, que o pessoal foi reduzido até por conta das aposentadorias. Tem espaço para concurso? Tem margem para concurso público? Olha, é muito difícil essa discussão exatamente porque todo o impacto de concurso público ele incide exatamente no Poder Executivo. O Poder Executivo é quem é penalizado pelo aumento da folha geral, ou seja, esses 60% não são 60% só do Poder Executivo, e sim do Ministério Público, da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário. Então, é preciso, harmonicamente, essa discussão, harmonicamente precisa estar muito alinhado para que a gente não tenha desequilíbrios na relação com cada poder, principalmente no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. É fundamental que os órgãos e os poderes atentem a esse critério e é dessa forma que nós estamos dialogando com os presidentes, com o governador. O governador tem muita clareza disso, tem pedido muita contribuição nisso e nós estamos tendo uma repercussão muito boa da relação com os poderes no entendimento, principalmente nesse momento da economia nacional. Aí o secretário de Planejamento, Valdisson de Souza. Essa entrevista foi concedida hoje à tarde no Correio Debate da TV Correio, com minha apresentação, e ele falou dessa situação financeira do Estado a partir desses números fornecidos pelo Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, Sindifisco. Bom, a gente está falando muito também em reforma política. Nos últimos dias, os debates têm se acentuado na Câmara Federal, afinal de contas, os deputados estão correndo contra o tempo, têm que aprovar essa proposta de reforma política, se quiserem que as novas regras já comecem a valer nas eleições do próximo ano. Lembrando que dentro dessas propostas políticas existem emendas à Constituição que precisam ter um quórum qualificado. Na Câmara Federal seriam necessários, no mínimo, 308 deputados aprovando dos 513 que existem, 308 aprovando essas propostas. E tem que aprovar por 2 votações seguidas. Depois, elas seguem para o Senado, onde também terá que passar por 2 votações. Agora, tem algumas propostas nessa reforma política que são curiosas, esdrúxulas e que não têm o menor sentido. Mesmo assim, elas estão no parecer do deputado federal Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores. Nós separamos algumas delas só para você saber como é que ele quer alterar as regras das eleições. Vamos ver nessa primeira tela com 3 dessas propostas: emenda Lula, fim dos vices e fim dos suplentes. A chamada emenda Lula foi uma proposta do deputado Vicente Cândido que candidato que não tiver nenhuma condenação até 8 meses antes das eleições, ele pode participar livremente, votar e ser votado e ser eleito sem nenhuma punição da Justiça Eleitoral. A outra, o fim dos vices, candidatos a governador, prefeito, governador do estado, não teria vice. O vice seria, no caso do governador, o presidente da Assembleia Legislativa, caso o governador seja afastado ou tenha que deixar o cargo. No caso de prefeito, o presidente da Câmara Federal, da mesma forma, qualquer licença do prefeito, a prefeitura seria assumida pelo presidente da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores. E no caso de presidente da República, o presidente da Câmara Federal é quem assumiria. Nós sabemos dessa relação que existe entre Executivo e Legislativo. Assim, os presidentes das casas legislativas, das câmaras e da Assembleia Legislativa, certamente, o governador, o prefeito e o presidente da República fariam de tudo para elegê-los, porque seriam nomes de confiança para assumir o cargo no caso de um impedimento desses chefes de executivo. E a outra extinção também prevista na reforma política por Vicente Cândido é o fim dos suplentes. O fim do suplente de senador. No caso, o suplente de um senador seria o deputado federal mais votado pelo seu partido no estado de origem do senador. Então, o senador sendo afastado, saindo do mandato,
quem assumiria no seu lugar seria o deputado federal mais votado. Essas propostas estão no parecer, embora pareçam assim coisas muito estranhas para o eleitor, propostas até sem sentido, mas elas continuam no parecer. Vicente Cândido tem se mostrado uma figura curiosa desse processo. Afinal de contas, se uma dessas propostas for aprovado, ela mexe diretamente com as estratégias dos candidatos e, claro, lá na frente, com o comportamento dos eleitores. Vamos a mais 3 propostas. Veja só o que o Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, quer incluir. Doador oculto. Quer dizer, você faz uma doação ao partido político, não precisa de identificação nenhuma, nem de CPF, nem de CNPJ. É o doador oculto. A gente lutou tanto para acabar com essa história de doação de empresas, né, de empresas privadas, empresariais. Agora chega o relator, não quer só essa doação, quer um doador oculto. As empresas podem doar livremente, qualquer quantia, tem uma quantia estabelecida, mas sem necessidade de ser identificado ou de se identificar. Bingo e rifa para aumentar os cofres dos partidos políticos é outra proposta incluída pelo relator como forma de ajudar nesse fundo partidário, que ele chama Fundo de Democratização, realização de bingo e rifas por partidos. Há também uma temeridade de todos que esses bingos e rifas se transformem também em doações ocultas, né? Porque aí empresas e empresários comprariam todos esses bilhetes dessas rifas e bingos como forma de fazer caixas para os partidos políticos e sem precisar de identificação. E essa talvez seja a proposta mais curiosa e esdrúxula que o relator, o senhor Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores, apresentou. A chapa para o Executivo necessariamente tinha que ser formada por homem e mulher, H/M, como está aí na tela. Ele mesmo admite que é difícil essa proposta passar pelo plenário. Ele já admite, inclusive, retirá-la antes de ser apreciada, mas mantém. Essa semana é uma semana decisiva para a reforma política. Amanhã a Câmara Federal deve voltar, sim, a essa apreciação, pelo menos a tentativa. Já foram 3 tentativas, mas sem sucesso por falta de quórum. Mas as propostas que mais geraram polêmica envolvem recursos públicos. O relator Vicente Cândido não deixou por menos. O deputado do Partido dos Trabalhadores tem ideias que aprofundam o buraco nos cofres públicos. Vamos a essas 3 últimas propostas que separamos aí para vocês terem uma ideia de como anda essa reforma política, esse relatório de Vicente Cândido. Ele quer que seja o repasse do fundo de 3,6 bilhões, está aí embaixo, um fundo de 3,6 bilhões bancado pela União para os partidos, esse repasse seja obrigatório. Ou seja, se faltar dinheiro para compor esse fundo, o governo federal tem que tirar de qualquer setor, seja da saúde, da educação, da segurança, mas tem que repassar obrigatoriamente aos partidos políticos 3,6 bilhões desse fundo para a democracia, como ele está intitulando. E também propõe um desconto em 95%, em até 95%, de multas aplicadas aos partidos políticos, como forma também de aliviar os cofres dos partidos políticos. Essas multas seriam aplicadas com essa reforma que o relator está propondo. Vai ter muita discussão, muito bate-boca. A principal polêmica dessa proposta se concentra em 2 pontos. A mudança do sistema político eleitoral, que passaria a ser distritão, quer dizer, votar e ser eleito os mais votados de cada partido, de cada distrito, e também esse fundo aí de 3,6 bilhões de recursos públicos. Vamos continuar acompanhando essa polêmica da reforma política. Vamos falar da morte do arcebispo emérito da Paraíba. Morreu neste domingo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires. Ele era o bispo mais velho em atividade no país. A morte chocou a comunidade católica. Dom Zumbi, Dom Pelé, Dom José. Um sacerdote com uma missão de vida: aproximar a Igreja Católica dos movimentos sociais e destacar o cristianismo em outras culturas. Ao lado de Dom Helder Câmara e de Dom Marcelo Cavalheira, Dom José representou uma nova igreja, uma igreja progressista. Pregava sobre questões sociais
e questionava o direito da terra para os mais necessitados. Sua trajetória episcopal teve o ponto alto em plena ditadura militar. Dom José Maria Pires tinha 70 anos de ordenação como padre e 60 como bispo. Foi o 4º bispo da região metropolitana de João Pessoa e esteve à frente da Igreja Católica na Arquidiocese da Paraíba de 1966 a 1995. Foram 29 anos pregando por uma igreja mais avançada. Morava em Belo Horizonte e morreu neste domingo, 27 de agosto. Em 1999, num 27 de agosto, morria Dom Helder Câmara. Em 2006, também em 27 de agosto, morreu Dom Marcelo Carvalheira. Vários políticos se manifestaram, emitiram nota de pesar. O deputado federal Rômulo Gouveia, o deputado do PSD, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP, líder do governo Temer na Câmara Federal, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, o prefeito de João Pessoa, como eu já citei, Luciano Cartacho, o próprio governador Ricardo Coutinho se manifestou ontem nas redes sociais, também o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Vinícius, os deputados estaduais Ranieri Paulino, Camila Toscano, o deputado federal Wilson Filho, o deputado federal Pedro Cunha Lima, o senador Cássio Cunha Lima também falou sobre a morte de Dom José Maria Pires. Enfim, essa morte do bispo mais velho, mais idoso do Brasil, do país, repercutiu em toda a comunidade católica, inclusive nas Américas, uma comunidade católica das Américas chamada Ameridian Católica, também repercutiu nas redes sociais a morte e o falecimento de Dom José Maria Pires, que participou do Concílio do Vaticano, foi um reformador da Igreja Católica e estava na linha progressista da Igreja aqui no Nordeste, como eu já destaquei, ao lado de Dom Helder Câmara, de Recife, e Dom Marcelo Carvalheira, que por muito tempo foi bispo em Guarabira e depois arcebispo do estado, substituindo justamente Dom José Maria Pires. Vamos ao intervalo. Na volta, a gente vai trazer uma entrevista com o senador Cássio Cunha Lima. Fique ligado e a gente volta aí em seguida. De volta com o Correio Política pela RCTV, Correio Web, aqui pelo portal Correio. A gente falou da meta 4 dos julgamentos do mutirão. Você quer ter mais informações, acesse o portal Correio, www.portalcorreio.com.br. O PSDB do Estado também emitiu uma nota de profundo pesar pela morte de Dom José Maria Pires. A nota é assinada pelo presidente estadual da legenda, o ex-deputado federal Rui Carneiro, e ele diz que a perda de Dom José é muito triste para todos os paraibanos, pela sua história de luta em defesa dos pobres e da democracia. Sua trajetória foi tão marcante que jamais foi ou será esquecido pelo povo paraibano. No Correio Debate de hoje, eu conversei com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. Vamos rever. Olha, claro que tem um efeito político, tem uma estratégia de se antecipar à campanha eleitoral quando ele usa as estruturas oficiais. Aqui na Paraíba ficou muito claro, né, a utilização da estrutura do governo do Estado, no recebimento do ex-presidente Lula, dos sindicatos que lhes são simpáticos, né, eventos muito voltados para a sua militância. O que chama a atenção é a ausência da população ter ido espontaneamente, da própria classe média, que está cada vez mais distante dessa situação toda. Então, serve, obviamente, como um instrumento de campanha antecipada e caberá à Justiça se manifestar sobre isso. Senador, a reforma política, o senhor acha difícil ela passar do jeito que foi proposta, inclusive por um deputado que é relator, que é também do Partido dos Trabalhadores? É difícil ela passar pelo Senado e pela Câmara? Não há consenso. A matéria está na Câmara agora. Exato. Não há nenhum consenso ainda sobre qual sistema de governo será adotado, nem mesmo do financiamento. Quanto ao financiamento, eu sou contra o financiamento público. Retirar da saúde, da educação, 3,6 bilhões para financiar a eleição é um absurdo. Ou você deixa como foi a eleição passada, apenas com doações de pessoas físicas e do próprio fundo partidário, e é preciso encontrar mecanismos efetivos para baratear as eleições no Brasil, que são as mais caras do mundo. Então não é possível mais conviver com essa realidade
de campanhas milionárias, bilionárias, como acontece no Brasil. Uma forma alternativa seria um fundo público, gerenciado e administrado pela Justiça Eleitoral, que pudesse receber em caráter impessoal doações privadas, ou seja, as empresas não doariam para este candidato ou para aquele partido, doariam para esse fundo que a Justiça Eleitoral administraria para financiar as eleições, mas sempre com o princípio do barateamento que tem que ser feito de todo jeito. Quanto ao sistema eleitoral, eu particularmente não vejo como um grande mal o distritão. Aqui na Paraíba, por exemplo, nas últimas eleições, os 12 deputados federais eleitos têm sido os 12 deputados federais mais votados. No sistema atual, porque não tem sistema perfeito, você tem a distorção de um candidato, como acontecia com Enéas no passado, ter milhões de votos e eleger 3, 4, 5 que não tinham nenhuma expressão. Então você não vai encontrar nenhum sistema perfeito. O que se apresenta como uma alternativa melhor é o distrital misto, nos moldes do que é feito na Alemanha, e para isso teríamos que fazer essa transição para o chamado distritão, que difere do distrital misto apenas pelo tamanho do distrito, daí porque o aumentativo na definição. A Paraíba, por exemplo, ao invés de ser dividida em 6 ou 12 distritos, seria um distrito único, um único estado, onde os deputados estaduais e os federais mais votados serão os eleitos. Isso permite que o eleitor identifique melhor aqueles que votam, permite que se evite as distorções dos chamados puxadores de votos, que terminam trazendo no seu coeficiente eleitoral candidaturas ou candidatos de baixíssima expressão eleitoral. Tem candidato em São Paulo que foi eleito com 2.000 votos. O que isso puxado por Isso puxado por quem tem 1 milhão de votos. Milhão de votos, como Tiririca. Um que tem 1 milhão de votos puxa um que tem 2.000 votos, o que não me parece também um sistema que seja justo, nem tampouco representativo. Senador, como é que está a relação do seu partido, o PSDB, com o presidente Michel Temer, depois daquela votação na Câmara? Ficaram algumas rusgas, teve gente mais próxima do Palácio do Planalto que falou até que o governo tinha que diminuir os espaços do PSDB. Como é que está essa relação hoje? Olha, a relação ela é de uma relação dividida, porque tem uma parte do partido que votou pela abertura do processo de investigação contra o presidente Michel Temer, tem outra parte que defende a manutenção do apoio ao governo. A decisão que o partido tomou é que os ministros que queiram permanecer, permaneçam, mas há de se respeitar essa parte da bancada. O próprio deputado Pedro Cunha Lima, que é do PSDB da Paraíba, em Brasília, votou pela abertura da investigação contra o presidente Michel Temer. Então, a constatação que se faz é que existe uma divisão na bancada e vão ter que conviver com essa divisão. Aliás, teve gente que defendeu essa redução de espaços do PSDB dentro do governo. O senhor continua com aquela posição de que o PSDB deveria entregar os cargos, prestar apoio, apenas o apoio institucional? Eu acho que o partido não precisa ter ministérios a essa altura, mas também não quero, atropelar os fatos diante da posição que metade da bancada teve de apoio, digamos, ao governo. Então, cada ministro e o próprio presidente da República vai ter que tomar a sua decisão. A minha opinião já foi externada em outros momentos. Acho que o partido poderia perfeitamente abdicar desses espaços e tratar daqueles assuntos que são interessantes ao país, que vive indiscutivelmente, e não é de hoje, a mais grave crise da sua história. A crise é muito grave, a crise é muito profunda. Repito e insisto, não é de hoje, ela vem de muito tempo e o Brasil precisa virar essa página para tentar enfrentar e superar essa crise. Está aí a entrevista do senador Cássio Cunha Lima, hoje à tarde no Correio Debate da TV Correio, essa entrevista exclusiva ao Correio Debate TV. Bom, uma última informação, hoje pela manhã, aliás, à tarde, no início da tarde, teve uma reunião da mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, que discutiu pela primeira vez o pedido protocolado na sexta-feira pelo vereador João Almeida, do PMDB, que quer a anulação da eleição da segunda mesa, do segundo biênio, que elegeu o vereador João Corujinha, do PSDC, como presidente, logo após o mandato de Marcos Vinícius neste primeiro biênio. Participaram dessa reunião o próprio João Corujinha, o presidente Marcos Vinícius, os vice-presidentes Lucas de Brito e João dos Santos, os secretários Raíssa Lacerda e Dinho, ambos do PSDB, e Eduardo Carneiro, do PRTB. E eles decidiram encaminhar a documentação
à Secretaria Legislativa da Casa para que responda aos questionamentos de João Almeida. O presidente Marcos Vinícius adiantou que não vê ilegalidade qualquer nesses atos. Final do Correio Política desta segunda-feira, agradecendo a audiência de todos. Vocês ficam agora com a programação da RCTV Correio Webs. A todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira.